O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios que ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes amarrá-lo. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentarem. Depois de 2 importantes tempos litúrgicos da nossa igreja, Quaresma e Páscoa, e depois de 3 grandes festas, ou melhor, solenidades, Ascensão do Senhor, Pentecostes e Santíssima Trindade, nós retomamos o tempo comum da liturgia. Retomamos na 10ª semana, porque já celebramos antes destes tempos 9 semanas. Desse tempo que é marcado pela vida pública de Jesus, pela sua missão e os desafios que Jesus enfrentou na missão. Olhando a missão de Jesus e os seus desafios, nós devemos olhar para a nossa missão na igreja e os desafios que nós enfrentamos na igreja e no mundo. E é disso que falam as leituras deste domingo, o 10º do tempo comum. A primeira leitura que nós ouvimos é um trecho do livro do Gênesis, que traz
o pecado original. Traz quando o pecado entrou no mundo, quando a humanidade deu vazão ao pecado. E com a entrada do pecado no mundo, nós nos tornamos vulneráveis, sujeitos ao pecado. Revelou-se em nós a nossa nudez, a nossa pobreza, a nossa insignificância diante de Deus, apesar de Deus ter nos criado muito significante para Ele. Mas quando nós damos margem ao pecado, nós nos distanciamos de Deus e naturalmente nos distanciamos do paraíso. Tanto é que o livro do Gênesis traz o mundo como a imagem do paraíso, um lugar que foi criado para nós, seres humanos, vivermos bem, vivermos felizes, um lugar bom de se estar. Essa é a imagem do paraíso comparada a um jardim, o jardim do Éden. Jardim é uma imagem que se aproxima do paraíso, por isso ele é comparado a um jardim. Só que não há jardim que resista quando nele se instalam pessoas que não estão preocupadas com o cuidado desse jardim e têm atitudes que destroem tanto o jardim quanto aqueles que vivem nesse jardim. Quem é esse ser destruidor? É o ser humano. É o ser humano que destrói o jardim criado por Deus, a casa comum que fala o Papa Francisco. E qual é o maior pecado? E por que ele é original? Ele é original porque foi o primeiro e é dele que emanam todos os outros pecados, ou seja, a desobediência a Deus. O pecado consiste em desobedecer a Deus. Era assim nos primórdios, é assim até hoje. Toda vez que nós pecamos, nós estamos desobedecendo a Deus e obedecendo às serpentes deste mundo, que são inúmeras, das mais variadas formas e sempre com uma proposta tentadora. Aquela maçã atrativa, aquela fruta atrativa que o Gênesis traz numa linguagem figurativa, continua ainda muito atrativa hoje, nos nossos tempos, com as diversas formas de tentações que nós temos. Uma tentação é sempre apresentada como algo que é muito bom, senão nós não seríamos tentados a ela. Ninguém cai em tentação em coisas ruins, desagradáveis, feias. Nós caímos porque a proposta aparenta ser boa, muito boa. E é por isso que tanta gente cai em tantas armadilhas, em tantos pecados, e assim vai distanciando de Deus e do paraíso. Essa primeira leitura mostra para nós o pecado como evidência para mostrar que esse reino de Deus, cuja missão primordial é nossa de construí-lo nesse mundo, não vai acontecer se nós ficarmos ou continuarmos vulnerável ao pecado. Nós distanciamos de Deus com o pecado, mas Deus não se distancia de nós. É isso que mostram as leituras seguintes que nós ouvimos, a começar pelo Salmo 129, que começa mostrando para nós clamores das nossas profundezas, dos nossos abismos, das nossas misérias. Por mais que nós estejamos lá no fundo do poço, quando nós clamamos a Deus, Ele nos escuta. Ele nos atende, porque Deus é infinita misericórdia. E aí o Salmo vai dizer que se Deus
levasse em conta as nossas faltas, quem haveria de subsistir? Quem haveria de sobreviver? Ninguém. Todos nós somos muito pecadores, mas a misericórdia de Deus é muito maior. E é isso que nos dá sentido para continuarmos lutando contra as infinitas formas de pecado que existem no mundo e superá-los, porque Deus está sempre ali, dando uma oportunidade, dando-nos uma chance. Por isso não podemos perder a esperança. Temos que fazer como Israel, que mostra o Salmo, esperar no Senhor como o vigia espera pela aurora. É assim que temos que esperar no Senhor. Mesmo que estejamos numa noite escura dos nossos pecados, olhar para o horizonte de nossa vida e vislumbrar lá no horizonte os sinais da aurora de um novo dia, de um novo tempo, de um dia que vai clarear a escuridão da nossa vida. É Deus que enche o nosso coração dessa esperança. E é disso que vai falar também para nós a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Esta leitura vem falar desse infinito amor de Deus por nós. E pede que nós olhemos mais para as coisas invisíveis, as coisas do alto, as coisas de Deus, do que as coisas deste mundo, que são visíveis, mas são efêmeras, são passageiras, enquanto as coisas invisíveis são eternas, porque são de Deus. Tendo essa força em nós, nós estamos prontos para a missão e os seus desafios. É o que nos mostra o Evangelho de hoje. Os desafios que Jesus, sendo Filho de Deus, enfrentou dentro da própria família, depois na comunidade e na sociedade. Essa dinâmica se repete ainda hoje. Quantos de nós enfrentamos dificuldades para viver os ensinamentos de Deus, obedecer a Deus dentro da própria família? Não é incomum encontrar pessoas que, por virem à igreja, por desenvolverem algum trabalho na igreja, encontrar dentro de casa resistência. Jesus foi incompreendido pelos seus parentes. Quando ele abraçou a missão que o Pai lhe confiou, seus parentes diziam que ele estava fora de si. Não encontrando apoio em casa, ele também não vai encontrar apoio na sociedade, com as autoridades, com os mestres da lei, que para desacreditá-lo, dizia que ele estava possuído por um espírito mau, e era pelo príncipe dos demônios que ele expulsava os demônios. Olha que acusação terrível. Por isso ele vai dizer no final: todo pecado será perdoado, mas quem pecar contra o Espírito Santo vai levar um pecado eterno. Porque era pelo Espírito Santo que ele expulsava os demônios, e não por um espírito mau. E a partir do momento que as pessoas diziam que ele expulsava as maldades do mundo por um espírito mau, estavam blasfemando contra o Espírito Santo que o guiava na sua missão de expulsar os males do mundo. Por isso ele vai contar aquela parábola que tem vários desdobramentos. Como que alguém pode expulsar o mal usando o próprio mal? Isso é impossível. Ninguém vai fazer o bem usando o mal. Se o mal está na raiz, todas as nossas ações são maléficas. Então, ele usa essa comparação para mostrar que se ele está fazendo o bem, a origem da sua ação é do bem. Agora, quem age baseado no mal, nunca poderá ter coisas boas.
Vocês já viram pessoas que às vezes vão procurar melhorar a sua vida buscando coisas que não são de Deus? Aparentemente ela tem uma melhora, mas o diabo cobra caríssimo por aquela melhora e vai levá-la ao fundo do poço se a pessoa não se curvar diante dele. Porque aquela ação teve origem numa coisa maléfica e não de Deus. Agora, quando nós baseamos nossa vida, pautamos nossas ações nas coisas de Deus, aquilo que nós fazemos como ação só pode ser o bem, porque vem do bem, a sua origem é o bem. É isso que Jesus mostra com essas diversas comparações dentro do Evangelho de hoje. Entendendo então os desafios, a dinâmica da missão, penso que nós podemos colocar os pés no chão e saber que, mesmo estando na igreja, mesmo sendo pessoas de Deus, nós não estamos isentos das armadilhas do mundo, nós não estamos isentos de sofrimento e nós não estamos isentos de qualquer outro percalço que porventura possa existir na nossa vida e missão. Tendo isso claro na nossa consciência, nós seremos cristãos mais fiéis, mais autênticos, e não vamos desanimar diante das incompreensões, diante das perseguições, diante das calúnias e nem diante das ameaças de morte. Jesus mostra isso para nós. Sigam o meu exemplo, diz ele, e vocês permanecerão firmes. Essa é a proposta da liturgia desse 10º domingo do tempo comum. Vamos para a nossa missão com a certeza de que Ele nos guia, com a certeza de que se nós tropeçarmos, cairmos, Ele vai nos reerguer, nos encorajar, nos fortalecer. Com essa certeza, nós seguiremos firmes na missão e nunca desanimaremos, mesmo diante de inúmeras dificuldades. Que assim seja.